Olá, eu tô aqui hoje para falar da atração de talentos com benefício diferenciado. Não é segredo para ninguém que benefícios inovadores ajudam a atrair os melhores talentos. Um pacote de benefícios atrativo sempre auxilia com melhores contratações. O Rocket Pass oferece um suporte jurídico exclusivo no Brasil, um benefício que diferencia a sua empresa da concorrência e demonstra cuidado real com o bem-estar do seu time. Empresas como Google, Salesforce e DocuSign já adotaram o Rocket Pass. Aponte o QR Code na tela e veja como o Rocket Pass funciona na prática. Oi, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Passa no RH. Estou aqui com a minha amiga Lana. A gente vai ter um episódio muito interessante hoje sobre tecnologia e RH. Quer apresentar, Lana? Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com o nosso nosso host temporário, o Marcelo. E estamos aqui recebendo uma convidada muito especial, a Patrícia Claro. Se apresenta pra gente, Patrícia. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Patrícia, eu trabalho na N002, é uma holding de um conglomerado de empresas financeiras e não financeiras. Eu sou Chief of Staff dessa holding. Nós somos responsáveis por investimentos em empresas que focam em crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica e mais algumas outras funcionalidades, sempre olhando para esse meio financeiro, tá? Então a gente usa sempre aí produtos bancários para investir nessas empresas que nós trabalhamos no nosso portfólio. Ah, legal. E você tem aí um histórico muito interessante de carreira, né, Patrícia? Então eu tenho 40 anos, comecei em mercado financeiro ainda como estagiária em 2003, quando existiu o Bank Boston, um banco americano que depois foi comprado pelo Itaú, então comecei lá atrás. Não comecei em RH, até 2010 eu trabalhava nas áreas de crédito, compliance, então em outras áreas, não relacionadas aí com gestão de pessoas. Morei um tempo fora do Brasil e quando eu já voltei para trabalhar com RH, mas aí eu voltei para trabalhar com consultoria de RH. Tá. E passei aí 10 anos da minha carreira em consultoria, tá? Então trabalhava com recrutamento e seleção, Sim. trabalhava com mapeamento de mercado, toda a parte de remuneração também, pesquisa de remuneração, criação de cargos e salários, todas essas tabelas também. A gente fazia muita consultoria, criação de processos de RH também, a gente trabalhava bastante forte. E aí eu tive uma passagem pelo RH da XP, fiquei 1 ano e pouco, pandemia, resolvi pivotar um pouco a carreira, então saí de consultoria aí para o lado corporativo, passei por uma startup também, e aí agora estou desde fevereiro aí nesse grupo, com esse desafio que ele é um pouco mais amplo que só RH, mas obviamente, quando a gente fala de empresa, uma empresa é feita de pessoas. Sem Então, quando dá dúvida. certo ou quando dá errado, com certeza tem uma grande parte envolvida aí que são pessoas, né? Então, a gente conseguir trabalhar com esse viés de avaliar a potencialidade de cada um, a individualidade, e também o grupo, isso é tão importante quanto você ter o melhor sistema ou um melhor processo de marketing comercial, enfim. Então, você saber trabalhar com pessoas acima de tudo, né? Legal. Explorando um pouquinho até dessa sua experiência, hoje você está como Chief of Staff, né, na Isso. N002, e conta, até por curiosidade minha mesmo, como é que o que que você tem trazido dessa tua experiência de RH, na verdade, super agregadora aí, né, porque você começou, no mercado financeiro, e aí você passa para RH, o que que você tem trazido de práticas, de processos que hoje conversam com a tua atuação, o papel que você está desempenhando hoje? Hoje o meu papel, ele é muito no sentido de, agregar para essas empresas em que nós investimos, e de trazer aí políticas e processos e de criar governança. Então ele tem uma pegada de governança, então são rituais que a gente cria para acompanhar o resultado de cada uma dessas empresas do portfólio, para a gente oferecer, às vezes, alguma fortaleza que nós temos no grupo que não necessariamente tem dentro de uma dessas empresas, então a gente também trabalha essa individualidade dessas empresas. Então é muito mais nesse papel de agregar. Então, quando eu consigo trazer as pessoas para uma sala para discutir, para acompanhar resultado e para olhar para frente, então você acaba trazendo aí à luz o que está funcionando, o que que não está e trazer para a discussão. Então é muito esse o meu papel, assim, muito nesse dia a dia mesmo, né? Então a gente tem esses rituais mensais, bimestrais, diário com cada uma dessas empresas e muita criação de
muita criação desses papéis, né? Então, por exemplo, criação de trazer mais políticas orçamentárias e de trazer mais tecnologia para dentro de cada uma dessas empresas e também sempre olhar para o mercado, né? Então, a gente trabalha num grupo que ele é muito oportunístico, então a gente sempre está olhando oportunidades e, a depender, trazendo para dentro de casa aí para a gente conseguir trabalhar. Então, eu não tenho, eu fujo um pouco daquele tradicional de um private equity, Sim. Uhum. de que você tem rituais e de que você precisa fazer captação, mas muito mais para essa pegada aí de oportunidades que a gente pode criar dentro do próprio grupo. Legal. E eu acho que você deixou um gancho aqui, Paty, você comentou que um dos vieses que você trabalha é ali tentar imprimir tecnologia dentro dessas empresas que vocês estão fazendo o investimento. Estão ali prospectando, vendo se vai acontecer o investimento. E aí hoje a gente está com um tema aqui de tecnologia e RH, né? Acho que um tema muito, muito citado dentro desse tópico é o uso de ATS, né? A gente tem hoje uma série deles atuando aqui no Brasil. Você já teve experiência? Como que você vê o emprego desse tipo de sistema dentro da realidade do RH de hoje? Eu já trabalhei com alguns, a gente falou aqui antes, né? Não vou Uhum. citar nomes, mas se for para citar, vocês me falam. Não tenho preferências, eu acho que são particularidades do sistema, e aí depende muito dos momentos das empresas, né? Então, Uhum. tem sistemas que são muito caros, tem sistemas que são mais em conta, e eu sempre falo que a gente precisa olhar, porque às vezes eu boto uma Ferrari para andar numa rua muito esburacada, ela não vai trazer a totalidade do que ela pode oferecer. E eu Aham. também não posso pegar um Fusca e botar numa bela de uma estrada, porque ele não vai andar rápido da maneira como a gente quer. Então, tão importante quanto eu falar qual que, na minha opinião, é o melhor ou o pior, é muito importante que a empresa ela consiga entender o momento em que ela está. Tem que olhar o budget, tem que olhar a necessidade e olhar sempre Exato. para frente, né? Então, Uhum. aonde também eu quero chegar. Eu acho que o RH, quando ele consegue colocar bem um ATS, e não só focando num recrutamento, porque eu acho que hoje tem muito essa visão de que, nossa, eu vou colocar um ATS, porque eu vou colocar uma vaga e eu vou receber vários currículos maravilhosos e isso vai simplificar o meu trabalho. Putz, não é bem assim. Não é bem Aliás, assim. não é bem assim mesmo, né? Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui para a gente explicar para o pessoal, né? Pode ter alguém assistindo a gente aqui que não saiba o que que é ATS. ATS é o Applicant Tracking System, que é um sistema utilizado primariamente, hoje não só, né, mas primariamente para processos de recrutamento e seleção. Então, são aqueles sistemas que você se candidata para vaga, seja através do site do próprio sistema, ou às vezes uma empresa te encaminha para esse sistema, você cadastra seu currículo e a equipe de recrutamento e seleção pode fazer o controle e gerenciamento do processo seletivo através do sistema, né? Só para. É isso. E eu acredito muito que, assim, quando a gente coloca esse ATS só com uma visão de recrutamento e seleção, a primeira coisa que acontece é que normalmente as áreas das empresas, acho que você já deve ter passado por isso, eles terceirizam. Então, assim, eu quero recrutar alguém, tem que ser incrível, maravilhoso, tem que ser o super-homem, Sim. mas eu não vou procurar. O RH tem que ir atrás. Ele que vai usar o ATS dele. E ele vai ter que me trazer o super-homem. Só que Claro. você não Uhum. pode terceirizar a contratação de uma pessoa que vai resolver não só um problema de curto prazo, mas de longo prazo, e que vai potencializar esse gestor para alçar novos voos dentro da própria empresa. Você não pode Exato. virar para uma pessoa e falar: ó, me traz aí alguém muito bom e enquanto você não trouxer, eu não vou contratar. Então, acho Sim. que Eu quero é, participar só da entrevista final, né? é, Só é traz só. pra mim. E ver a minha agenda, Sim. tá? Isso, ainda vê minha agenda. Ainda ver minha agenda, porque eu não posso ocupar com isso. Só que assim, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que uma das principais atividades de um bom líder é saber recrutar as melhores pessoas. Aham. E quando você usa o RH a teu favor, nesse sentido de recrutar as melhores pessoas, e um RH poderoso, que tem um bom ATS, que consegue não só captar os melhores currículos, mas trabalhar um workflow da vaga dentro desse ATS, ele é Exato. incrível, porque você passa a ter o quê? Histórico das entrevistas. Você pode criar comitê de contratação, você pode criar programa de bar raiser. Tem Sim. Uhum. tanta coisa que dá para fazer com um bom ATS, quando você coloca dentro do RH, e que não precisa ser o mais caro.
mas desde que você consiga Exato. usar no momento melhor da empresa e você consiga difundir essa cultura realmente, né, de olhar para fora e trazer potenciais pessoas de acordo com a sua cultura. Então, você veja só que aqui eu estou colocando o ATS não como principal, ele não é o finalístico, ele é o Uhum. meio. Uhum. Exato, Paty, exato. Eu- Não, muito legal essa sua visão, eu concordo completamente. Ontem a gente estava até. Ontem não, desculpa, na gravação de outro episódio, a gente estava até conversando sobre isso. Você falou sobre o workflow, mas a oportunidade também que o ATS dá da gente personalizar as etapas, né, do processo seletivo. E quando a gente envolve o gestor ali, o hiring manager, quando ele efetivamente está comprometido com o processo seletivo, tem Aham. essa visão, a gente consegue ali montar. Não, vamos entender aí, para tua vaga, de repente um teste técnico no começo não faz sentido. A gente precisa conhecer o Uhum. candidato, ver né, as habilidades dele comportamentais e fit cultural, que seja, mas aqui não vai funcionar esse processo, por exemplo, para tua vaga, tem que ser diferente do processo da vaga de tecnologia. E a gente, Sim, isso, como você falou, até se vira uma ferramenta, mas tem que ter toda essa parte, né? tem que ter, tem que ter. E você tem que engajar. Porque É. daí também eu já peguei vários casos, assim, que aí não é um problema de tecnologia, é um problema de pessoa. Que aí o que que a pessoa faz? Ela entrevista, ela adora o candidato ou a candidata, e aí você vai lá 2 dias depois perguntar: "E aí, você gostou? Nossa, achei incrível". Por quê? Se a pessoa não nota. Uhum. Sim. Aí ela começa a confundir com outro candidato. E aí você fala: "Pô, mas como que eu vou passar essa pessoa para frente e como que eu vou oferecer a melhor experiência para essa pessoa?". Porque eu acredito muito que uma pessoa para dar certo na empresa que ela está, ela precisa ter uma ótima experiência lá no começo, quando ela Concordo. olha para a empresa, quando a gente estava falando employer branding, Exato. fala: "Putz, que marca legal". Eu É, preciso dar uma experiência boa para ela. Uhum. Então o sem dúvida. RH, ele é o meio para oferecer essa experiência e potencializar esse profissional lá no começo. Porque senão depois ele chega: "Ai, adorei a pessoa", senão fala assim: "Nossa, adorei, ela tem brilho nos olhos", Nossa, critério super né. É objetivo, né? objetivo, assim, né. E aí muita gente fala pra mim: "Não, mas ninguém usa isso". Cara, usa. Usa E ali, Usa, super, e ali é o usa. primeiro super. contato muitas vezes é o primeiro contato do candidato com a empresa, né? Você chega no processo seletivo, você já tá ali com uma experiência que não é a melhor, É. esse candidato provavelmente vai entrar com uma visão da empresa que talvez não seja a melhor também. Eu costumo falar muito que ferramenta nenhuma resolve problema. Quem resolve Ah. problema é quem opera a ferramenta. É isso, é É. Então, você exatamente isso. simplesmente implementou um ATS, implementou o sistema que for, a ferramenta que for, ela não vai magicamente transformar seu sistema e resolver seus desafios, né? No começo de carreira, quando eu comecei a ser gestor, eu tinha exatamente a visão que você descreveu. Vou pôr a vaga lá e um dia alguém vai trazer um candidato para mim que é, assim, Mágico. redondinho dentro do que eu quero. É o pastel, vai fritar um É. pastel, vai sair um candidato. E levou, Exato, e né? levou algum tempo para eu sacar que não, eu tenho que ser, talvez, a parte mais ativa do processo seletivo. É Porque isso. não só eu sei o perfil que eu estou procurando, mas porque eu também tenho uma rede e tenho contatos e sei empresas que são referência, sei benchmarks que o recrutador precisa utilizar para conseguir encontrar o Sim, melhor candidato. sim. Exatamente. E isso que você estava falando, né, às vezes de pegar uma Ferrari, né, também tem a ver, isso você já falou disso, mas queria só reforçar, com a realidade que o RH tem. Às vezes você vai lá e briga com o financeiro e discute budget, consegue orçamento para um baita ATS e o teu processo ainda não está estruturado para aquilo. Então, é aquilo que você falou, você vai ter uma Ferrari ainda numa rua esburacada, legal, mas, né, você não vai poder explorar bem aquilo. E se a coisa não tiver ainda toda, muitas vezes o trabalho é anterior, né. Hoje, às vezes acontece isso, o RH vai lá, briga e tal, pô, mas o trabalho primeiro precisa ser interno. Isso que você está falando da conscientização, do envolvimento mesmo do Uhum. líder, eu acho super importante e ainda é um desafio. Isso aí não é do passado, né, Paty? Isso aí não é uma coisa do passado. Hoje É acontece hoje, isso, é né? hoje, Tenho é certeza. hoje. E tem também um lado, assim, vou fazer 2 paralelos aqui, vou mega misturar, vocês me desculpem, mas a meu vai e volta, assim. Não, Vai é que assim que vai. a gente Então, vai. tem 2 paralelos, né. Primeiro, o que eu quero dizer, assim, a gente fala muito de catequizar o líder, né. E aí, quando a Uhum. gente fala, não é só catequizar o líder ou falar do
do RH ou falar da cultura, aí eu vou falar um pouco do meu papel hoje na empresa que eu estou. É você potencializar esses líderes para qualquer atividade, para qualquer responsabilidade que a gente acredita que é importante, que é um papel de um CEO, de um head, de um gestor, qualquer que seja o nome, né? Então, partir de você potencializar essa pessoa e mostrar a importância de determinados processos, Uhum. ele é muito, ele é crucial, né? Para qualquer coisa que você faça dentro de uma empresa. Quando a gente fala do RH, a mesma coisa. Então, porque É. ou a gente usa, a gente vê muito o RH sendo terceirizado para essas atividades, Aham. ou que ele acaba sendo a culpa de várias coisas que não dão certo, Com né? certeza. Então, assim, Uhum. putz, a minha área não tá funcionando bem, mas, eu acho que as pessoas, ou se não, fala assim, é porque eu não tenho um PDI, Aham. é porque a Também o empresa, RH não o faz RH isso, o não tem RH não faz PDI, aquilo. o RH não tem uma boa avaliação de performance, o RH não tem um feedback. Mas, gente, você também vai terceirizar isso? Aham, Exato. aham. Então, você veja só que é um negócio e um vai puxando o outro, né? É. E aí, o que eu queria falar do ATS é que ele tem um lado cruel. Mudando agora, voltando de assunto, aí depois a gente Não, a vai e gente volta. gosta assim. Mas aí, o que eu ia falar do ATS é que ele também tem esse lado cruel, porque aí você coloca um ATS. Mas aí você coloca e você fala assim, beleza, agora eu vou botar essas vagas no LinkedIn, no vagas.com, no não sei lá onde, e vou começar a receber currículo. Aí você até começa a receber currículo, mas você precisa avaliar esses currículos. E por mais que essas empresas, elas tenham aquele negócio de, a maioria é por palavra-chave. Palavra-chave. Uhum. E aí ele faz aquele cruzamento da palavra-chave, que ajuda, ranqueia, mas ainda assim você precisa olhar alguns desses currículos, porque não necessariamente o currículo ele vai estar 100% organizado para você achar a tampa da panela. Então, às vezes, você vai ter que ir lá ler. Aí, o que também acontece? Aí a gente vai lá e bota alguém, e eu vou falar isso porque eu também já fiz isso, bota um estagiário para triar o currículo. Aham, aham, Aí você tem um aham. ATS por palavra-chave e você tem um estagiário para triar currículo e o líder lá do outro lado esperando o RH trazer o super-homem. Super-homem, 5 Não estrelas. tem como Aham. dar certo, gente. É, é, Não tem. Exato. exatamente. É um sofrimento. Você puxou um ponto aqui sobre o ATS, essa questão de palavra-chave é uma questão importante. É até interessante, né? Eu trabalho com marketing digital já tem um tempo, e da parte de orgânico, né? Tráfego do Google e tal, antigamente o pessoal conseguia fazer uma coisa que o Google ranqueava usando palavra-chave, até hoje é assim, mas antigamente, hoje ele até tenta entender contexto, etc., é mais sofisticado do que isso. Mas antigamente era por 100% palavra-chave. Ele entrava na página e contava. A palavra-chave tá repetida 5 vezes, na outra página tá repetindo 10, essa que tem 10 é mais relevante do que a que tem 5. E hoje eu tenho visto discussões no LinkedIn de pessoas tentando otimizar o próprio currículo para ATS. Fica uma repetição infinita da palavra-chave para que o ATS ranqueie lá em cima. Só que quando você pega o currículo para ler, não tem sentido nenhum. Por quê? Porque a palavra-chave está repetida um monte de vezes e não tem conteúdo de fato ali, É E verdade. né? muita gente usando o ChatGPT também, né? Uhum. Para fazer currículo. Tem uma pesquisa que diz que 50% dos candidatos usam o ChatGPT para fazer o preenchimento de currículo e até fazer teste online. Então aí acontece isso, vira uma bizarrice, né? Então você vai lá, o estagiário encontra todas as palavras-chave. Nossa, que lindo, vou passar para entrevista. Você vai entrevistar, você vê, nossa, mas não tem nada a ver a experiência dessa pessoa. O cara meteu lá Com um monte de aquele currículo. palavra-chave. E pronto, usou uma Uhum. inteligência artificial, né, Isso. para ser localizado. Então, assim, é o pessoal já burlando É esse isso. esquema de palavra-chave, né? Mas assim, eu vou ser muito sincera, até eu, às vezes, vou escrever um job description, pô, eu peço pro chat GPT me ajudar. Porque, assim, a inteligência artificial está aí à nossa disposição. Então, Claro. ela ajuda muito o nosso dia a dia. Uhum. Mas eu acho que eu acredito que para algumas, aliás, para várias áreas e para vários processos, a gente vai precisar se reinventar. E eu entendo muito que o RH, recrutamento, vai precisar se reinventar por causa disso. Que, putz, ficar olhando LinkedIn e ficar olhando o ranqueamento do ATS, não vai rolar. Uhum. Não Por vai. isso, né? Os isso. candidatos já estão achando um jeito, assim, de burlar essa etapa ali, Exato. né? E tá certo eles, né? Porque vamos lá, é cruel quando É principalmente quando cruel. você tá desempregado, ou quando você quer mudar de emprego. É A cruel. quantidade de pessoas no Brasil que estão desempregadas,
ou que estão procurando uma melhor colocação em uma outra empresa e a quantidade de vagas disponíveis, Exato. a oferta de candidatos é muito maior que a demanda de vagas. Sem E aí dúvida. não tem como fazer uma triagem manual daquilo ali de uma vaga que tem 2, 3 mil inscritos. Não tem, Não tem não como. tem. Exato. Então, Não eu tem. acredito que a gente, como RH, nós vamos precisar se reinventar também nisso. Sem Sem dúvida. E os dúvida. líderes também, porque senão a gente vai ficar nesse negócio sem fim. Aí você vai lá, outro dia, uma dessas empresas que tem lá no portfólio, ele me falou assim, pô, coloquei uma vaga aqui de gestor comercial no LinkedIn, foi ótimo, eu fiz um job description incrível e botei lá. Eu recebi 3 mil currículos, como é que eu vou fazer? Porque é gestor comercial, se você não começa a limitar muito esse funil, aparece coisa pra caramba. Uhum. E como que você É vai muito fazer? amplo, né? Você fala gestor comercial, É muito amplo. E aí você até falou da construção do job description, de novo, as ferramentas, elas são um meio, porque É. pode te ajudar, mas se você não souber de fato o que você precisa para aquela vaga, você não souber o que é o job description, a ferramenta é só para te ajudar a construir, né? Total. Mas se você não souber de fato as competências, o perfil que você realmente precisa, você vai lá jogar na ferramenta, vai construir um padrãozão. E aliás, hoje em dia, né, gente, assim, cá entre nós, tem anúncio de vaga que você começa a ler, dá preguiça, assim, você chega, eles estão buscando o quê, né? Assim, uma vaga, às vezes, de analista, especialista, até de um gerente que parece um CTO, um CEO, uma É, lista, né, enorme de coisas, e você não otimiza, né? é Não Ou então otimiza o que, vagas de que fato, você começa a ler e não entende o que a vaga não faz. entende. é verdade. É aí que eu falo, é cruel, porque às vezes a É, gente quer dar, ou senão fica lá aquele parágrafo imenso de quem somos nós, qual que é a nossa cultura, o que que a gente prega, o que que é lindo, o que é maravilhoso, Putz, aí aquele pedacinho lá da vaga que aí você já não entende o que que é. Aí você aham, pega uma pessoa que tá precisando trabalhar, ou que quer mudar de emprego, aí ela vai falar: eu acho que eu tenho coisas que encaixam aqui. Aí é, começa a mandar. Aí mais 1.000 pessoas fazem a mesma coisa. Uhum. Aí você tem exato. 2 mil currículos. Aí o estagiário lá que tá triando vai ferrou. Ferrou. E aí? É isso Eu, mesmo, assim, né? eu não tenho a resposta para isso, Eu mas assim, também eu não. acredito que a gente precisa começar a mudar a maneira como a gente se relaciona com a empresa, os candidatos, os líderes, porque aí também tem essa, né? Quando a gente vai. Daí eu trabalhava numa empresa que daí a gente começou a mudar muito a maneira como a gente avaliava as pessoas. Uhum. Tirar aquele negócio, né, padrãozinho de hard skill, soft skill, mas a gente Aham. olhou muito para o processo do Google. Quem gosta de avaliar processo de grandes empresas, assim, para se inspirar, eu sempre gostei muito do processo do Google e da Amazon. Tem Aham. livros, artigos por aí que são bem interessantes. E lá fala muito sobre você avaliar as competências por aprendizagem, skill de liderança, Sim. o que que essa pessoa tem de um hard skill, mas o que que ela também pode aprender. Então, como que eu adapto? Porque hoje em dia também tem isso. A pessoa, quando ela chega na empresa, ela não vai necessariamente morrer naquele cargo. Eu também preciso Sim. saber Não o vai quanto necessariamente, não, não vai, ela né? não Hoje vai, não ela tem tem. que se adaptar, né, à minha É. cultura e como ela pode se movimentar. Então eu também entendo que a gente precisa começar a colocar um pouco mais desse tempero, né, na hora Uhum. de você procurar uma pessoa. E aí o job description, a gente nessa empresa a gente falava a primeira pergunta que a gente fazia para o líder é assim: "Que problema você quer resolver de longo prazo?" Porque de curto prazo é: "Nossa, tô por aqui, minha galera tá fazendo hora extra". Mas e É. de longo prazo? Você vai contratar uma pessoa só pra matar as horas extra do seu time? E Sim. depois? E depois? Aham. Exato, Então, exato. assim, quais são as metas dessa pessoa? O que que você precisa? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, a instigar o líder a realmente pensar cada vez mais no que ele precisa lá, aí o job description eu acredito que ele fica mais, realista. Olha que Realista, né? interessante. E também, eu acho que outro dia a gente até em outro episódio a gente estava também comentando, eu particularmente fico às vezes com o coração apertado, porque eu sei que tem muita gente boa que ela não passa nessas palavras-chave e você não vai ter oportunidade de conversar com essa pessoa. Uhum. E para mim, né, tenho essa veia, esse passado aí de recrutadora. Gente, é tão importante uma entrevista, assim, aplicação de vários testes, nananá, é legal, importante, entendo o lugar. Mas você poder conversar com uma pessoa, conhecer ali a pessoa, é tão importante, É. né? E ter essa experiência humana mesmo, pessoal. Eu não.
eu não gosto de entrevista pelo telefone, eu gosto de ver a pessoa ali, assim, pode ser por vídeo, mas que seja por vídeo, eu gosto de ver, né? Não entendo um candidato que entra de câmera fechada, por exemplo, numa entrevista, né? É tão importante isso. E também, como você disse, também não sei o que é dissolução, porque tenho certeza que muita gente boa, né? A gente acaba perdendo A gente por esse. perde, com existe, certeza. por um lado, um desafio de até ética da coisa, né? De tipo, como que a gente faz para garantir que a ferramenta vai refletir bem a realidade da pessoa, vai conseguir captar o contexto de todos aqueles 2.000 currículos que estão ali inscritos, mas, por outro lado, tipo, sem gerar encargo, até custo mesmo para a empresa, porque ter uma pessoa para ler 2.000 currículos é custo para a empresa, mas, por outro lado, é esse desafio da escala da coisa, né? Como que você passa com qualidade, lê bem os candidatos, faz eles, consegue encontrar quem tem o fit de fato com a posição, né? Pois Sem é. esse lado cruel que você citou, né? Aí para mim, vem muito o papel do líder. Ele conhecer o mercado. Aí foi o que a gente falou, né? É. O CRM de candidato. Uhum. Ele começar a conhecer o mercado, ele começar a provocar, ele saber o que está acontecendo, não só necessariamente em concorrentes, mas talvez em mercados correlatos que tenham perfis de pessoas que possam fazer sentido. E aí você também, aí por isso que eu falo, não dá para terceirizar. O papel do Não líder dá. também é esse, É. ele impulsionar. Então, às vezes você tá numa empresa, sei lá, eu tô no mercado financeiro, mas eu acho que uma empresa que tem uma cultura muito parecida pode ser uma empresa de logística. Eu vou passar a olhar lá também. Eu vou me Claro. relacionar com as pessoas que também estão lá. Eu vou ouvir um pouco. Então, aí você começa a abrir a cabeça. Uhum. Aí, porque É. aí você também começa a trazer gente diferente. Sim. Porque senão você só vai trazer gente igual. Repetição. Da mesma Repetição, Não panelinha. acrescenta na panelinha. cultura. Não acrescenta. Aí a gente entra com outro tema, né? Equipes heterogêneas, elas Sim. trazem uma diversidade de pensamentos Uhum. que ajudam você a construir coisas diferentes. Exato. Se você contrata todo mundo da mesma faculdade, ou do mesmo bairro, ou da mesma empresa, ou do mesmo estilo, fica muito igual. Então você fica sempre naquilo, achando que só o teu pensamento, ele é o correto, ele é o certo, né? Uhum. É. Então É. acho que tô extrapolando super aqui, Não, mas é mas é Vai que isso. isso vai, É vai que mesmo. vai. esse CRM, né? Então você Aham. passar a se relacionar com pessoas diferentes de você, de outros lugares, mas que possam ter elementos de cultura importantes e parecidos com o que você quer. Com o que Uhum. você quer, exato. Não Exato. Não o que necessariamente com o você que você tem. tem. Às É. vezes é muito comum um gestor chegar pro recrutamento e seleção e falar: eu quero um igual àquele lá. Me traz um versão 2. Nossa, já ouvi muito isso. Traz uma versão 2 daquele lá. Mas vai trazer outra pessoa igual, né? E aí Uhum. entra a importância do líder de fato se envolver e conhecer a equipe dele, o que ele quer. Aí eu vou levantar outro ponto que não tem nada a ver com o que a gente tá falando de tecnologia. Olha lá, Mas bagunçando todo o podcast, cara. A equipe de marketing que lute. Bagunçando todo, vocês que lutem. Mas tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, que é uma coisa óbvia que, assim, é um ponto constante nas discussões, nos eventos, palestras de RH, que é a formação do líder. A gente coloca o cara na cadeira de líder e quem que ensinou ele a ter essa visão de desenvolvimento de Aham. pessoas, do Uhum. que ele precisa para a área dele, até, né, isso que você está falando, das competências que ele precisa dentro da área dele para entregar o resultado que ele precisa. Quem que ensina isso para ele? E quando a gente vai olhar, ainda falta muito, eu acho, né? Como profissional, assim, me sinto no Falta. direito de falar que falta muito ainda, né? Em Falta, termos de falta. formação, Essa preparo da ponte, né? liderança. É difícil, né? Uma das coisas que nós fizemos lá, super recente no grupo, foi juntar duas empresas e a gente contratou uma consultoria focada em desenvolvimento de liderança. Mas não são aqueles workshops de um dia. São mais Sim. profundos, de escolher competências a ser trabalhadas em cada um desses líderes. Então, a gente juntou um grupo de 15 líderes e a gente trabalhou competências mais profundas. E não são competências do tipo assim, inteligência emocional, porque isso é muito voltada para dentro. Mas é Sim. como eu potencializo esse líder para a equipe dele. Então, Nossa, o legal. papel do líder, a conversa difícil. Aí eu sempre falo de um livro que eu gosto muito que chama Conversas Difíceis, que é de um grupo de pessoas da Harvard. Acho que vocês já devem ter lido ou ouvido Sim. falar, que ele é Sim, sim, muito sim. bom. É Eu famoso. indico para qualquer pessoa. Então, como você trazer isso para o seu dia a dia, né? Então, isso a gente começou também a fazer como uma das maneiras da gente potencializar esse líder, mas também olhando para a equipe e olhando para ele mesmo,
mas não só esse para dentro, né? Porque hoje a gente também tá nesses temas muito difíceis, né? Quando eu falo de saúde mental, aí eu vou só olhar para dentro, não vou olhar para o grupo, e aí qual que eu vou fazer? Vou dar palestra, vou dar bom. Então, assim, aí vocês têm que gravar um outro podcast. Aí isso aí já dá mais pano pra Aí é. manga, né? A Não, gente dá chama com pra certeza. temporada 2. E a gente vê muito esse desafio, principalmente em empresas de tecnologia, né? Você passou por startup, né? Tem experiência nisso também, que é aquela carreira, né? Assim, muita gente de tecnologia que vai crescendo, assim, você tem que ir subindo as cadeiras e Uhum. coloca lá o cara super técnico, super bom, super especialista Pra liderar. para liderar. E aí, muitas vezes, assim, né? É aí que o cara quebra, né? Não é o perfil do cara. Ou às vezes ele até tem aquele potencial. Eu já vi também muito líder de área técnica, assim, ter virado líder e ele nem sabia que ele tinha essa veia, assim, não, eu não sirvo para ser líder. Você coloca, o cara vai bem. Mas precisa ter esse cuidado, essa capacitação, né? Porque não dá para esperar, não é uma chavinha, né? Você ganhou ali a cadeira de líder, você sabe dar feedback, você sabe fazer planejamento de equipe, você sabe avaliar competência, você sabe como funciona um processo seletivo. Muita gente muito líder, nunca teve contato com processo seletivo em Não, si, né? não, Então, não, É. total. E o feedback, o famoso feedback, né? Porque hoje então, todo ser humano quer o quê? A segurança de receber uma crítica construtiva, de ser promovido, de ganhar mais dinheiro. E por mais que a gente fale que hoje, ai, agora eu não quero saber disso, agora a gente não precisa, é tudo horizontal, tal. Cara, no fundo, você sempre vai precisar passar alguma segurança para a pessoa de que ela tá indo bem. Uhum. sim, Você sempre vai ter que ter Saber se isso. comunicar ali, né? Eu sem acho que o, dúvida. o desafio é que o que costuma acontecer nas empresas é que as habilidades que levam a pessoa que é muito técnica até, até as promoções que vão fazendo ela ascender de carreira, não são, chega num ponto que não são as habilidades que ela precisa mais quando ela atinge a posição de liderança. Né? Aquilo É que levou verdade. ela até lá não é o que vai fazer ela dar o próximo passo mais. E eu acho que é essa quebra de paradigma que acontece, que a pessoa precisa conseguir superar, né? Que o novo líder acaba precisando superar e que entra um pouco o papel do RH como suporte ali, mas é aquilo que a gente estava conversando outro dia, que o RH não é responsável pela carreira e pelo desenvolvimento de ninguém, você é responsável pela sua própria carreira, mas de alguma forma o RH tá ali envolvido e pode dar suporte, precisa dar esse suporte, né? Precisa oferecer as ferramentas, né? O líder ali tem que ter, pô, eu assumi, tem que ter essa parte de autorresponsabilidade da coisa, né? Eu assumi uma cadeira de liderança, eu vou pedalar aqui, vou fazer curso, vou entender melhor, vou me desenvolver, mas é papel do RH oferecer as ferramentas para que isso aconteça, né? Apoiar, suportar ele nesse Oferecer, né? Não processo. só necessariamente, mas aí não é aquele negócio do tipo, olha, eu vou te oferecer, eu vou te dar os cursos, você vai ter que fazer, porque aí também cabe, precisa muita pessoa ir atrás. Uhum, E é, Porque também vão combinar, né? Assim, uhum, você precisa também ter um pouco dessa vontade, né? Aliás, bastante, né? Porque você pode trabalhar numa empresa que vai ter 1000 cursos à sua disposição, mas você também precisa procurar, assim, saber o que que você quer potencializar dos seus pontos fortes. E aí, quando você é líder, o exato. que é o ponto mais fraco, você não vai querer potencializar, você vai trazer gente para potencializar isso. Para cobrir Exato. teu gap, porque senão você É, vai fazer o quê? Você vai abraçar o mundo, não tem como abraçar o mundo, né? é. Então acho que só que a gente precisa ensinar o líder a fazer isso, né? Então, de novo, não dá para Exato. terceirizar. Então eu acredito que o RH ele potencializa, ele pavimenta o caminho, Uhum. mas ele não é o carro. uhum. É, Exato, exatamente. perfeito. Perfeita, Ele, né, analogia ele perfeita. deixa lá bonitinha essa estrada para você rodar, né? Então É. é nessa pegada. Paty, quando a gente pensa assim em futuro, o que você consegue enxergar ou desejar de tendência para essa área do RH, dessas novas tecnologias, coisas que você vê como necessidade aí, que ainda tem oportunidade para vir muita coisa nova e novas ferramentas. Você diria que o quê, assim, que você vê de necessidade e oportunidade? Essa é a palavra. Olha, eu acredito muito que quanto mais as pessoas que sabem trabalhar com pessoas, e não só necessariamente no RH, Uhum, estejam próximas da estratégia, é incrível o quanto que você pode auxiliar e potencializar esses líderes e essas empresas. Então, eu acredito muito nisso, que
Primeiro, cada vez mais as empresas precisam enxergar o RH como estratégico. Então, ele precisa participar da decisão Exato. estratégica da companhia, porque não é só números e não são só pessoas. Então, quando o RH ele participa nessa visão estratégica, ele ajuda a colocar as pessoas certas nos lugares certos, a dar os Exato. desafios certos. Então, isso é importante, você saber trabalhar com pessoas. Então, deixa de ser essa terceirização, né? Então, eu Aham. acredito muito. Agora, em relação a tecnologias, eu também espero que cada vez mais as pessoas de RH elas consigam enxergar esses sistemas como meio e não como fim. Então, você colocar processos bem definidos e praticamente obrigar os líderes a usar essa tecnologia e esses processos, a preencher qualquer coisa que seja, e você não deixar seguir algum processo sem que o líder ou quem quer que esteja utilizando aí alguma ferramenta de RH faça, você precisa ser duro, o RH ele tem que ser duro, né? As pessoas confundem muito Confundem. com RH, que ele passa no RH, de, vou sentar aqui, vou contar, minha vida tá muito difícil. Não, o RH ele tá em prol da organização. Ele Exato. olha para a individualidade de cada um, mas ele não é teu psicólogo. Exato. Ele tá em prol da Perfeito. organização. Eu fiz um post no LinkedIn outro dia sobre isso, né? O RH não está aqui para agradar todo mundo. Não é esse o papel do RH, né? Ser só o seu amiguinho, falar, nossa, eu entendo, né? Como é difícil e tal. Não é, Não né? é, não é. Então, eu espero muito que cada vez mais as empresas consigam enxergar o RH com esse papel e aí que liberem aí orçamento para sistemas e tecnologias que realmente façam sentido e que ajudem aí a organizar, porque o RH muito precisa de organização, eu acredito, Sim. né? E Uhum. de analytics. Ah, eu ia falar Sim, disso. Um RH números. sem dados, cara, você não consegue sair do lugar. Excelente. Você não consegue sair do lugar. Se ele não tem dados, você não toma decisão. Fato. Senão fica no Mas achismo, né? é só no achismo, mas eu acrescentaria uma coisa aí. Hoje a gente tem muito mais, né, dados e uma série até de ferramentas mesmo tecnológicas para fazer, né, levantar, fazer dashboard de headcount e turnover e attrition e uma série de coisas, absenteísmo. Mas o RH, primeiro, ele precisa se posicionar como estratégico, ele precisa também sair desse discurso de, meu negócio é mexer com pessoas. E ele precisa ter essa disposição de entender o que esses números dizem, de fazer a correlação para ele efetivamente trazer uma contribuição significativa para o negócio. Não adianta ele apresentar lá um dashboard cheio, né, de dados, de números, e ele não entender, não saber explicar como que a saída está relacionada, a porcentagem de saída da área X está relacionada com a avaliação de liderança, por exemplo, né? Então, eu acho que o RH precisa ser mais estratégico, mas ele também precisa ter Ai, tem esse que buscar, posicionamento. tem que buscar. Não é Sim. bonito E de como. ver, né? Você vê esse negócio de avaliação de performance, a pessoa na faixa de 1 a 3 anos, e aí você vê uma queda, e aí você vê uma promoção, aí você vê umidade. Aí você pega uma empresa que tem um analytics de saúde muito bom e você correlaciona com a saúde Exato. de uma população. E quando você consegue fazer isso, você cria não programas de palestras, né, mas você cria realmente programas de desenvolvimento dentro das áreas e o RH ele passa a ser estratégico, porque ou ele vai fazer uma área ganhar mais dinheiro, ou Uhum. vai É aí que eu ia economizar chegar. dinheiro. Aham. E que É, eu te cortei se você ia não, falar era isso. exatamente aí que eu ia chegar. E como que o RH não parar nesse ponto, trazer essa questão do analytics, mas não parar no ponto de que fizemos uma avaliação que deu tantos por cento, que deu tal. Mas como que isso se correlaciona com o resultado da empresa, com o resultado do negócio? Porque o Sim. RH, no momento que ele se posiciona como estratégico, isso aí é uma conexão direta, né? Exato, Quando ele se conecta com a estratégia, ele se conecta com o resultado. É isso, exato, é isso. E para mim exato. isso é um papel de business partner também, Com certeza, né? que é um papel relativamente novo, assim, né, que vem É. se crescendo, assim, desenvolvendo cada vez E que se mais, confunde né. muito, né, com o coach, o amigo, ou se não o terceirizador, mas quando na verdade, se ele estiver dentro da área, ele potencializa a tua área. Uhum. É para isso que esse é o papel de É, fato, né, do deveria, né? business partner, Exato. deveria, né. E eu acho que tem tudo, mas às vezes também tem muita resistência, como a gente comentou, né, do próprio RH de se posicionar e de abrir mesmo a cabeça Sim. para esses novos É processos, né. difícil, né?
estamos chegando no final do nosso tempo. Papo E super bom. Nossa, tava muito bom. Tava muito bom. Acho que a gente ficava aqui mais 1h30, Ficava, tem muita se coisa pudesse. pra falar. Mas, Paty, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela disponibilidade de vir aqui falar com a gente. Acho que foi incrível o episódio. Sim, com certeza. Também Muito gostei bom. muito. Obrigadão, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada, Paty. Volte mais vezes. Voltarei. Vamos combinar Valeu. novos episódios. Obrigada. Ei, não vai embora ainda. Eu tô aqui para falar de uma solução inovadora que ajuda a apoiar a saúde mental dos seus colaboradores. Estudos da Society for Human Resource Management apontam que 80% dos funcionários acreditam que ter um apoio jurídico melhora seu bem-estar e desempenho no trabalho. Pensando nisso, a Rocket Lawyer lançou o Rocket Pass, um benefício jurídico inédito no Brasil, que oferece centenas de documentos jurídicos personalizados, consultas diretas com advogados de forma rápida e sem burocracia, e assinatura digital ilimitada, prática e segura. Colaboradores mais tranquilos, satisfeitos e produtivos. Te interessa? Aponte o celular para o QR Code para entender como o Rocket Pass funciona na prática.